Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, da vossa amantíssima esposa e do amantíssimo coração de São José. Suprema Majestade, vem na sua divina vontade, em nome de todos, a gravar esse vídeo e fazer essa meditação, para que o Espírito Santo possa nos iluminar, dar-nos sabedoria, discernimento e paciência nas provações. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos trazer aqui um vídeo falando sobre os apóstolos do final dos tempos. São Luís Maria Grignion de Montfort, um dos grandes santos da Igreja Católica, ele previu que no final dos tempos viriam os grandes apóstolos, pessoas leigas, até mesmo sacerdotes, que lutariam contra o modernismo, contra o ecumenismo, contra o protestantismo na Igreja Católica. Meus irmãos, nós estamos vivendo situações muito difíceis. A Igreja está passando por um calvário muito grande, mas o demônio não vai prevalecer sobre a Igreja, o mal, né? Por isso Deus está reservou um lugar para os filhos da luz, para as pessoas de bem, para as pessoas não compactuarem com esse mal que vem infiltrando dentro da Igreja, que é o santuário de Deus Pai, a palavra viva de Deus, aonde ele pede, para as pessoas aderirem à modéstia, seguir o rito antigo, como vinha antigamente. Por isso, meus irmãos, se você quer ter mais conhecimento sobre as mensagens de Jesus ao profeta católico Pedro II, acesse o site apalavravivadedeus.com.br. Os apóstolos do fim dos tempos. É obrigação dos verdadeiros filhos de Maria Santíssima, os apóstolos dos últimos tempos, armados com uma cruz no peito, joelhos dobrados, rezando o Santo Rosário, guerrear contra Satanás e suas legiões malignas, buscando e salvando as almas para o glorioso Rei Jesus e seu Pai Altíssimo. Algumas décadas atrás, muitos eclesiásticos de importantes congregações, já contaminados pelo espírito de rebeldia, começaram a adotar o seguinte discurso: precisamos abrir a igreja para conseguirmos conquistar a humanidade. E o que realmente ocorreu? Conseguiram não só abrir a igreja, mas escancarar suas portas ao mundo. Meus irmãos, aqui a gente se refere o quê? Ao modernismo, ao protestantismo, ao ecumenismo que infiltrou dentro da Igreja Católica com força. Isso começou a partir do Concílio Vaticano II. No Concílio Vaticano II, a partir desse momento, eles foram introduzindo padres, bispos, maçons dentro da Igreja Católica para aderir esses erros, para aderir essas doutrinas falsas na intenção de destruir a verdadeira Igreja Católica. Por isso, meus irmãos, vocês acham que eu estou com mentira? Dá um Google, pesquisa aí sobre o Masterplan, 33 normas para destruir a Igreja Católica. São normas da maçonaria eclesiástica, onde Santa Catarina Emmerich falou que haveria essa seita que ia querer destruir a Igreja Católica e que ia se infiltrar dentro da igreja uma falsa igreja. E a falsa igreja nós estamos vendo que é o quê? É o ecumenismo, a união de todas as religiões para formar uma só. A igreja abriu as portas, está abrindo, para outras seitas, para outras doutrinas erradas, para doutrinas que é contra a própria Igreja Católica, que a gente vê que não é correto. A bênção de homossexual, de dar hóstia para pessoas, vamos dizer assim, amigado, que não sejam casados na igreja, amaziados. Nós sabemos que tudo isso aí não é do agrado de Deus. Mas, infelizmente, a gente vê muitos sacerdotes dizendo: mas Deus é amor.
pode entregar a hóstia. Eles não são casados não, é amigado, então pode dar a hóstia. O corpo de Cristo vai libertar eles do pecado. Mas peraí, como assim? Como assim? Sabendo que eles não são casados, são amigados, pode dar hóstia? Então quer dizer que a palavra de Deus é errada? Não está correta? Jesus fala que nós devemos tomar cuidado, que para receber devemos pedir perdão dos nossos pecados, confessar os nossos pecados para receber o corpo de Cristo, ou ao contrário, podemos estar recebendo a nossa própria condenação quando a gente comunga em pecado mortal. Mas, meus irmãos, o final dos tempos nós estamos vivendo. E dentro da própria igreja há doutrinas que realmente está fazendo muitas pessoas perderem a fé. E qual a consequência trágica dessa leviandade que os primeiros rebeldes não conseguiram minimamente imaginar? Com as portas escancaradas, ao invés de a igreja tomar o domínio do mundo, aconteceu simplesmente o movimento inverso. O mundo cujo príncipe é o próprio demônio tomou o assalto à igreja e secularizou. E foi por causa dessa punhalada que ela vem sangrando e sendo flagelada há vários anos sem parar. Meus irmãos, sabemos que naquela época o Papa Leão XIII ouviu a conversa do demônio e Deus, e o demônio pedindo a Deus que desse um tempo para ele tentar a igreja. Para se cumprir essa profecia, Deus permitiu que ele fizesse isso. Por isso que aconteceu e está acontecendo essa apostasia dentro da Igreja Católica. O Satanás começou a partir do momento que ele fez os sacerdotes e bispos tirar o sacrário do centro da igreja e colocar em quartos escuros, colocar de lado, como se Jesus não fosse tão importante. Essa foi a cartada de Satanás para atacar o Cordeiro, retirar o sacrário do centro da igreja. Hoje você vai nas igrejas, o sacrário não está mais no centro. O Santíssimo está de lado, ou então está em quartos escuros, onde coloca vassoura, coloca rodo, só para vocês verem. Daí foi que a fumaça entrou com força. Fizeram os padres tirarem a batina. Fizeram com que eles dessem a comunhão na mão, e a comunhão na mão é vitória para Satanás. Quando dá a comunhão na mão, ele fica debaixo, aparando as partículas, o próprio Satanás. Mas quando você recebe dignamente a comunhão na língua, você está sendo pessoa humilde e ao mesmo tempo você está reconhecendo Jesus presente como em corpo, alma e divindade naquele pedacinho de pão. E é o correto. Infelizmente, hoje os sacerdotes, muitos deles não aceitam que as pessoas recebam o corpo de Cristo dignamente. Essa é a maior tristeza. Como também vem recrosando boa parte dos seus tecidos pela falta da irrigação sanguínea, que significa a vida. E essa vida na igreja é transmitida pela fé. Se ela enfraquece ou até mesmo desaparece, o organismo começa a agonizar. E, lamentavelmente, esse é o ponto em que se encontra a una e santa Igreja Apostólica, melhor, Igreja Católica Apostólica nesse momento. Ela agoniza em consequência da apostasia de muitíssimo dos seus pastores e uma gigantesca parte do seu rebanho. Chegamos ao grande momento. Hoje, a grande maioria dos católicos sentem-se desnorteada, confusa e perplexa. Existe um abalo gravíssimo em questão da fé. Muitas pessoas estão preocupadas, tem pessoas que não estão dormindo de noite, as pessoas elas estão entrando em depressão pela situação que a igreja está caminhando. E é nessas horas que os apóstolos dos últimos tempos têm que pegar o rosário na mão e a cruz no coração e ir para frente, para cima com força, juntamente com a Virgem Maria. Ela disse que viria a apostasia, mas que o imaculado coração dela triunfaria junto com os apóstolos dos últimos tempos.
Você que se acha católico, a partir do momento que você quer se tornar um apóstolo dos últimos tempos, trabalhar para a Virgem Maria, na humildade, na caridade, na mansidão, rezando o Santo Rosário todos os dias, divulgando essas mensagens para as pessoas, combatendo o mal, dizendo não às doutrinas erradas, levando a verdade, você se torna um apóstolo dos últimos tempos. É pessoas assim que a Santíssima Virgem Maria quer para falar a verdade, não pessoas covardes, não católicos, vamos dizer assim, café com leite, mas católicos roxos, que têm coragem de enfrentar, enfrentar a verdade, enfrentar, se for possível, o padre e bispo, mas com a verdade. É dessas pessoas que Nossa Senhora precisa. E nós precisamos alertar os nossos irmãos que estão cegos, que estão contaminados, que estão hipnotizados com esse ecumenismo, com esse protestantismo infiltrado dentro da Igreja Católica. Essa é a nossa missão. Deus nunca esteve tão desprezado e rejeitado como agora nesses tempos modernos que estamos vivendo. Depois que tirou o sacrário da igreja, os sacerdotes viraram as costas para Deus. Não dão mais a hóstia como dava antigamente, na língua. Permite que as pessoas entrem na igreja de todo jeito. A partir desse momento, foi tirando Deus do coração das pessoas. Muitas pessoas foram perdendo a fé. Muitas pessoas dizem, mas o que a gente tem que fazer? Nós temos que abandonar a igreja católica? Nós temos que abandonar o sacramento da igreja católica? Nós temos que ir para a igreja evangélica? Não. Nós não podemos abandonar os sacramentos da igreja católica. Por isso, meus irmãos, se no lugar que você vai, a Santa Missa, está tendo esse envolvimento de outra seita, de espiritismo, de protestantismo dentro da igreja, às vezes não tem respeito para com Deus, faça a sua casa uma igreja doméstica. Faça um altarzinho, coloque a imagem de Nossa Senhora, a imagem de Jesus, a imagem de São José e comece a rezar o terço com a sua família. Comece a rezar o rosário. Você mantendo essa oração na sua casa, você transformando a sua casa em igreja doméstica, você não vai perder a fé. Nas mensagens Nossa Senhora ela fala que viria um tempo que não teria mais missa, que não teria mais sacerdotes, que a gente ia se valer rezando dentro da nossa casa, rezando o rosário, rezando o terço. E isso está se cumprindo nos tempos de hoje. Não se contamine com essas doutrinas erradas que vêm infiltrando na Igreja Católica. A minha intenção aqui não é tirar você, falar para você abandonar os sacramentos. Não, é para alertar você, para você não ir para outra denominação pior. A igreja está passando por essa situação? Sim, porque é permitida por Deus. Está escrito. Mas não quer dizer que nós devemos abandonar os sacramentos da Igreja Católica. De forma alguma. Mas, olha só para vocês verem. Por isso Deus enviou um profeta, Pedro II, de Santa Catarina, que desde 1972 vem nos alertando através do livro A Palavra Viva de Deus. Precisou Deus preparar um homem, desde 1972, profeta Pedro II, Bento da Conceição, para nos orientar sobre esses acontecimentos junto com a Bíblia do que está acontecendo hoje. Particularmente falando, se eu não tivesse conhecimento dessas mensagens do livro A Palavra Viva de Deus junto com a Bíblia, infelizmente eu estava aí aceitando tudo. O sacerdote dizendo axé e a gente respondendo. Estava aí batendo palma dentro da missa, pulando, fazendo dancinha dentro da missa, envolvido aí com os carismáticos, que hoje praticamente parece que fazem pior do que os protestantes dentro da Igreja Católica, e achando tudo normal, como se pensasse assim, que tudo isso estava agradando a Deus. Eu dou graças a Deus por isso, por ter encontrado essas mensagens, por ele ter preparado esse profeta Pedro II para nos alertar. Deus nos alerta através dele. Ele foi um homem caneta na mão de Deus. Levantava às 4 horas da madrugada, diante do sacrário, na sua capelinha. Deus escrevia as mensagens usando a mão do profeta. Escreveu 4.000 mensagens e ele, Bento da Conceição, um homem que não tinha estudo. Se você quiser conhecer a história desse homem, que foi escolhido desde 1972, que viesse ser o último profeta desses tempos de hoje, para alertar as pessoas do que está acontecendo, do que vai acontecer,
entra no site www.apalavravivadedeus.com.br. Vem nos alertando através do livro A Palavra Viva de Deus. Você precisa ler esse livro o quanto antes. Já disse Moisés: o Senhor nosso Deus vos suscitará dentro de vós, vossos irmãos, um profeta semelhante a mim, e este ouvireis em tudo o que ele vos disser. Olha aí, todo aquele que não ouvir este profeta será exterminado do meio do povo. Atos dos Apóstolos 3, 22, 23. Porque Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos profetas, seus servos. Amós 3, 7. Aí toda a verdade, meus irmãos. Devemos obedecer às mensagens de Nossa Senhora, as mensagens da Palavra Viva de Deus, para que nós possamos cada vez mais ficarmos ativos e não compactuarem com o erro que vem acontecendo. Quando você começa a ler o livro A Palavra Viva de Deus, junto com a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo te ilumina. Você passa a ter uma visão mais espiritual. Você não fica com medo, desesperado. Você fica tranquilo. Você entrega na mão de Deus e fica tranquilo. É uma paz. Enquanto o povo está aí arrancando os cabelos da cabeça, preocupado, você está tranquilo, porque você confia em Deus. Você sabe que isso tem que acontecer. As profecias têm que se cumprir. O anticristo tem que vir. E para o anticristo vir, tem que estar um caos. Olha só no exorcismo do padre Gabriel Amorte, o Satanás, veja o que ele fala sobre as danças dentro da igreja. Muitos carismáticos, até mesmo sacerdotes, eles cantam dentro da igreja no momento da missa, eles pulam, batem palma, fazem dancinha. Parece que eles esquecem que a Santa Missa é o sacrário, né? Vamos dizer assim, é o Calvário. É a meditação do sofrimento de Jesus. É Nossa Senhora de joelhos diante da cruz, chorando, vendo o seu filho crucificado. Aí eu fico imaginando, as pessoas ficam pulando, dançando, batendo palma e fazendo dancinha dentro da missa, da igreja. Aí eu fico imaginando, naquela época as mulheres, São João, Nossa Senhora, será assim, enquanto Jesus estava lá pregado na cruz, ficavam pulando, fazendo dancinha, batendo palma? A missa não é o Calvário, o silêncio? Os próprios sacerdotes, eles sabem disso. Por que eles permitem que as pessoas façam assim? Por que eles aceitam que as pessoas se divirtam dentro da missa, batendo palma, gritando e fazendo dancinha? Sendo que eles sabem que a missa é o silêncio, é Jesus indo ao Calvário com a cruz pesada nas costas. Infelizmente, a apostasia. Olha o que Satanás fala na boca desse possesso. A dança nos lugares sagrados. E quis dizer das igrejas onde se celebram missas à tarde ou mesmo de manhã, onde em seguida se realizam bailes. Devo falar de sexo e não apenas de dança, porque na maior parte dos casos em que há dança, há erotismo. Poderiam dizer se não há um único baile onde não se cometam pecados, quer corporais, quer espirituais, ou onde não se de engeso a que se cometam mais tarde. A dança é invenção nossa, diz o Satanás aqui na boca do possesso. Mas agora são os próprios sacerdotes católicos a promover essas festas e essas danças, para que as pessoas ainda vão às suas casas. Tem que lhes oferecer esses divertimentos. Então a palavra de ordem é cerveja, jorros, dança e música. Aqui ele ri novamente, cheio de satisfação. O exorcista diz a verdade e só a verdade em nome da Santíssima Virgem Maria. Chegamos ao ponto de certos padres que ainda se dizem católicos, mas que já há muito a não são. Chamarem as suas igrejas adeptos de certas seitas, digamos, da missão pentecostistas, e etc., para que eles deem testemunho das suas patranhas. Se não é o Espírito Santo que reina, somos nós. Aí, ó, tá vendo? Muitas pessoas ficam pulando, gritando e põem a mão na cabeça e caem lá pro chão e a pessoa fica tremendo. Eu penso que isso não é ação do Espírito Santo, não. O próprio Satanás está dizendo que muitas das vezes é ele. É ele. O Espírito Santo é manso.
né? É algo bom. A pessoa chora sim, mas a pessoa fica tranquila, a pessoa não fica batendo, a pessoa não fica naquele desespero, cai pro chão assim. O Espírito Santo é algo bom, é algo sereno. E tem lugares que é muito estranho a forma que as pessoas caem, as pessoas se batem. É muito estranho isso. E olha o que ele está falando aqui, ó. Se não é o Espírito Santo que reina, somos nós, em certa medida, e a magia negra que reina. E as pessoas estão tão cegas que já não sabem para onde fica o leste ou o oeste. Claro que para nós isto é como um campo ceifado. São assim os sacerdotes que temos atualmente. Tá aí. Esse é um exorcismo, né, que fala dança nos lugares sagrados, que é onde agrada muito mais o Satanás do que a Deus. Nossa Senhora, no livro do Padre Stefano Bob, ela fala dos apóstolos dos últimos tempos, de uma nova primavera. Ela fala assim: são todos os que entregaram a Mãe Celeste, quer dizer, aqueles que consagraram a Nossa Senhora, pelos métodos de São Luís Maria Grande de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem Maria. Sois também vós, apóstolos do meu coração imaculado. Sois todos vós, meus filhinhos, a mim consagrados e que viveis do meu Espírito. Sois vós, fiéis discípulos de Jesus, que professais viver no desapego do mundo e de vós mesmos, na pobreza, na humildade, no silêncio, na oração e na mortificação, na caridade e na união com Deus. Ela está se referindo a quem? Os apóstolos dos últimos tempos. Enquanto o mundo vos desconhece e vos despreza, é chegada a hora de sairdes do vosso escondimento a fim de irdes iluminar a terra. Mostrai-vos a todos como sois filhos meus, porque estou sempre convosco. Seja a fé a luz que vos ilumina nesses dias tenebrosos, e deixai-vos consumir unicamente pelo zelo da honra e glória de meu Filho Jesus. Ela ainda fala: combatei, filhos da luz. Conquanto sejais ainda em pequeno número, muitos seguirão vossas pegadas e se alistarão no meu exército, porque a hora da minha batalha é já chegada. Por isso que nós devemos divulgar essas mensagens, as mensagens de Nossa Senhora, as mensagens do livro da Palavra de Deus, para que mais pessoas entram nesse exército em ordem de batalha para combater o mau combate, né? Para combater o mal, para entrarmos nessa guerra com toda a firmeza. E a partir do momento que você começa a rezar o texto, que você começa a rezar o rosário, você entra em guerra com os infernos. Cada rosário que você reza, os demônios caem no chão como mosca em enfeite de inseticida. Olha só para você ver o poder, a oração que é o Santo Rosário. A palavra de Deus, lá em São Mateus, capítulo 24, versículo 32, aprendei, pois, as da figueira da sua parábola. Quando já os seus ramos se torna terno e brotas folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão só o Pai. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis virá o Filho do Homem. São Mateus 24, 44. Apocalipse 3, 3 diz: pois se não vigiares, melhor dizendo, virei como ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. A pergunta eu faço: será que nós estamos preparados para a vinda de Jesus? Será se você está preparado para a vinda de Jesus? Como está sendo aí a sua vida diante de Deus? Como está sendo a sua lamparina? Você está colocando azeite na sua lamparina? Você está colocando, já está se preparando para o noivo, a chegada do noivo? Ou está sendo como as virgens imprudentes? O azeite simboliza o quê? A oração. Precisamos colocar mais azeite na nossa lamparina para estarmos com a nossa chama acesa, a chama do Espírito Santo, para esperarmos a vinda de Jesus. Por isso, meus irmãos, não deixe de rezar o rosário. É através do rosário que o mundo vai ser salvo. É através do rosário que Nossa Senhora vai dar
a nossa proteção. É através do rosário que Satanás será amarrado com correntes e será precipitado no inferno para nunca mais perder as almas. É através do rosário que virá a conversão. Grande abraço a todos, salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José. Compartilhe esse vídeo, paz e bem.